Segundo Crônicas 20, do 1 ao 30, nos disse a palavra do Senhor assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram a todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria,
porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Vamos ver esse último finalzinho aqui, meus irmãos, o versículo 30. Vamos pegar esse versículo e lê-lo? Todos nós agora, que pudermos, façamos a leitura do versículo 30. Vamos lá? Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Muito bem. Bom, o elemento belo dessa oração, eu acredito que é duplo. Primeira coisa, a expressão que Josafá declara diante de Deus a respeito de que ele não sabe o que fazer, mas direciona os seus olhos para o Senhor, conforme diz aqui o versículo 12, e a resposta que ele recebe, né? O versículo de número 17 fala que a revelação que foi dada pelo Espírito de Deus por meio daquele que estava recebendo essa revelação foi que nesse encontro eles não teriam que pelejar. O povo de Israel ficaria parado, inclusive essa foi a ordem, né? Tomem posição, fiquem parados e vejam o salvamento que o Senhor vai dar. Por quê? Porque o Senhor, diz o texto aqui, é convosco. E antes disso ainda, no versículo 15, esse mesmo homem, Jaaziel, que profetizou em nome do Senhor, disse: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, é daqui que nós tiramos alguns elementos do ensino bíblico que tem caracterizado os nossos dias, de que o Senhor luta por nós. Agora, irmãos, existem alguns problemas de interpretação que eu acredito que nós temos que abordar, a fim de que você entenda por que Deus fez essas promessas valiosas ao seu povo naquele momento. Primeira coisa, no Antigo Testamento, nós já falamos isso, mas é sempre bom lembrar, né? No Antigo Testamento, o povo sempre ganhou as guerras. Quer dizer, a resposta que Deus dava quando existia uma guerra ou uma ameaça de guerra, sempre foi essa aqui, de que o Senhor lutaria por eles e que eles venceriam e etc e tal. Essa sempre foi a resposta de Deus quando o povo estava diante de uma batalha prestes a começar ou em andamento? Sim ou não? A resposta? Sim ou não? Não. Qual é a condicional que é dada por Deus para que o povo vença as batalhas? Deus diz assim: se algumas coisas, né? O que o povo deveria fazer para que fosse vencedor em todas as suas batalhas? O povo deveria fazer o quê? Obedecer a aliança. E por que Deus permitia às vezes que Israel e Judá perdessem as suas batalhas? Porque a aliança é dupla, né? A gente sempre viu isso. Se você obedecer, Deus abençoa. Se você não obedecer, o que Deus faz? Não é simplesmente que ele não abençoa, mas ele faz o quê? Ele amaldiçoa, ele pune, né? E uma das maneiras de Deus punir o povo foi justamente permitindo que às vezes alguns reinos pudessem tomar e levar Israel cativo. O que eu gostaria de poder colocar para vocês aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando é que Deus vai responder às nossas orações em meio às batalhas, em meio às guerras, do jeito que ele respondeu para Josafá? Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro. Ou então, vocês não vão ter que pelejar, porque a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Quando é que Deus responde às orações nesse sentido? Então, existem, eu acredito, elementos textuais que nós temos que considerar, até para que nós tenhamos uma interpretação correta, não só do texto, mas às vezes das próprias batalhas e das dificuldades que a gente encontra nessa vida. O tema do sofrimento é sempre um tema muito abundante na Escritura, porque nós vemos os homens de Deus sofrendo, nós vemos o Filho de Deus sofrendo, e o sofrimento tem que ter uma causa. Se nós partirmos do pressuposto de que o sofrimento é sempre resultado de coisas que às vezes não se aplicam em todos os casos, nós vamos ter muitas dificuldades para entender determinados momentos da nossa vida. Então eu quero evocar com vocês aqui nessa noite, irmãos, primeiro a soberania de Deus,
para que nós entendamos o que na soberania de Deus Ele preparou nesses momentos tanto de vitória quanto de derrota por parte do povo de Israel, e em que sentido nós interpretamos as derrotas e as vitórias que Israel teve naquela época. Primeira coisa, irmãos, o versículo 3 do capítulo 20 diz que Josafá teve medo. E a pergunta que eu quero lhes fazer é a seguinte: do que exatamente Josafá teve medo? Josafá orou do jeito que ele orou porque ele teve medo. E qual foi a razão desse medo de Josafá? Se você ler os 2 primeiros versículos, você vai perceber que nós tínhamos aí pelo menos 3 etnias que estavam a caminho de Israel para fazer guerra. Dizem aqui os versículos 1 e 2. Os filhos de Moabe, inimigos declarados do povo de Israel, não é? Os filhos de Amon, e também alguns dos meunitas, diz aqui o texto. Essas eram as etnias que estavam indo à peleja contra Josafá. E o texto diz no versículo 2 que as pessoas foram avisá-lo. E as pessoas foram avisá-lo de que qual era o tamanho desse exército que estava indo em direção a Israel. O texto fala no versículo 2 que era o quê? Uma grande multidão. É difícil nós mensurarmos, irmãos, quantas pessoas estão contidas nessa questão aqui de grande multidão. Os estudiosos não concordam quanto ao número. Alguns dizem 10 mil, outros dizem 100 mil, outros chegam até a dizer 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que era muita gente. Por isso que o texto fala que é grande multidão. Era bastante gente que estava lá. Diz o texto, no versículo 3, que Josafá teve medo. E aí você pode perguntar assim, claro, se tivesse uma grande multidão vindo contra mim, eu também teria medo. Mas e se eu lhes disser que não foi da multidão exatamente que Josafá estava com medo? E se eu disser para você que esse medo de Josafá é justificado por outra razão que não esse grandioso exército que estava prestes a entrar em guerra com ele? E aí eu já quero lhes dizer que o medo em situações assim é algo extremamente natural para o ser humano. Sempre que nós estamos diante de situações que nós não podemos controlar e que nós percebemos as grandes dificuldades da vida vindo em nossa direção, nós vamos ficar com medo. Eu queria que alguém aqui, na honestidade do coração, me dissesse: quem aqui jamais sentiu medo na vida? Nunca teve medo? Quem aqui vai falar assim para mim: pastor, eu não sei o que é medo? Quem aqui já declarou isso, né? Então, se você levantasse a mão aqui, eu já ia olhar para você e ia falar assim: mentiroso, né? Porque o medo faz parte, obviamente, do ser humano. Agora, existe um outro lado sobre o medo que eu também acho muito interessante. Medo também faz parte de um relacionamento com Deus saudável. Isso escandaliza você? Se você ficou escandalizado, me permita ler alguns textos com você do próprio Antigo Testamento que vão reforçar esse ponto de vista. Abra comigo, por favor, lá no Salmo 19. Eu já chego no texto, tá? Eu só quero ler mais textos para que você se convença do argumento aqui. Salmo 19. Irmãos, às vezes eu estou falando isso porque às vezes a gente trata o medo na Escritura como se fosse uma coisa negativa, né? Como se o medo fosse, por exemplo, uma marca de uma fé frágil e etc. e tal. Às vezes é, mas o ponto é que não é sempre que é. Veja, por exemplo, o que diz no Salmo 19, o versículo de número 9. O que diz aí? Se alguém quiser ler, fique à vontade. Vejam, o temor do Senhor, segundo o versículo 9 aqui, o que ele é? Límpido. Isso evoca que ideia? Quando você ouve falar que alguma coisa é límpida, que tipo de coisa você está querendo dizer? É algo puro, né? É algo limpo, livre de qualquer sujeira. Então veja, existem alguns momentos em que o temor, o medo, é algo bom. E o texto diz que esse temor aí, do versículo 9, que é o temor do Senhor, ele é límpido.
Ou seja, quando você olha para Deus e se relaciona com Ele com medo, isso é bom, isso faz bem para você. E do que exatamente nós temos que sentir medo quando a gente pensa em Deus? Vamos pegar um outro versículo do Antigo Testamento que é muito bom e que é muito conhecido também. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Eu acho que nem precisa abrir, porque o pessoal já deve saber aí, né? Mas apenas para efeito de exercício bíblico, né? Para você sair aí de Salmos e ir para Provérbios. Provérbios 1, versículo 7 nos diz o quê? Às vezes você pode ouvir essa fala sobre medo e pensar assim: não, pastor, eu não concordo com o senhor. Eu acho que se a gente tiver medo de Deus, o relacionamento não vai para frente. Então agora, olha o que Salomão diz aqui. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O que diz? O temor do Senhor é o quê? O princípio do saber. Aí você pode pensar: mas eu ainda não sei se eu concordo muito. Continua lendo o versículo. Mas os loucos, o que eles fazem? Desprezam o quê? A sabedoria. Quer dizer, se o temor do Senhor é o princípio do saber, é louco quem despreza a sabedoria e o ensino. E como que a gente obtém sabedoria de acordo com o próprio versículo? Qual que é o princípio do saber? Não é o temor de Deus? Então é louco quem não tem temor de Deus. É a interpretação simples do versículo. Se você acha que você não pode ter medo de Deus, você está desprezando a sabedoria. Porque como que a gente consegue sabedoria? O temor do Senhor, o que ele é? É o princípio do saber. Então, quer dizer, se você é alguém que deseja um relacionamento saudável com Deus, temor é um elemento super requisitado e necessário para que isso aconteça. Então, com esses dois versículos, e se você precisar a gente ler mais, eu quero lhes dizer que nem sempre o medo é uma coisa negativa, principalmente na questão do relacionamento com Deus. E é exatamente nesse sentido que eu quero levar você a pensar. O medo de Josafá era um medo negativo, no sentido de fé fraca, ou é um medo positivo? E se eu caminhar com você na direção de que o medo de Josafá era um medo bom? Era um medo que se justifica e que entra dentro desse conceito de temor de Deus. E se eu lhe disser isso, você acharia estranho? Se você está pensando assim, será? Não sei. Então eu convido você a fazer o seguinte. Relembre, escarafuncha aí os seus conhecimentos da história de Israel e me diga, quem era rei na mesma época que Josafá era rei de Judá, reino do sul? Quem era o rei da tribo do norte? Uma dica: esse rei era o rei na época do profeta Elias. Ficou mais fácil agora, né? Quem é o nome desse rei? Quem é esse rei? Aí você fala assim: pastor, essa aí é difícil. Não é não. Capítulo 18, versículos de 1 a 3. Você vai ver aí Josafá sendo descrito como alguém que tinha muitas riquezas, muita glória. E ele diz aqui que ele entrou numa aliança com quem? Com um rei chamado Acabe. Esse rei Acabe, meus irmãos, era um rei bom ou era um rei mau? Caso você não saiba como responder essa pergunta, é só você ver aí nos versículos de 28 até 34, Acabe morrendo, tá? E o texto nos diz, inclusive, que era uma peleja em que Israel estava participando, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, com Josafá. Só que Acabe acabou morrendo porque ele foi capturado. Então ele não se deixou ser levado pelo exército. Ele atravessou a espada, vamos dizer assim, que ele se deitou em cima da própria espada. Ele mesmo tirou a própria vida porque ele não suportou a ser capturado pelos exércitos inimigos. Agora, irmãos, usando essa mesma linha que a gente está defendendo aqui, por que você acha que Acabe foi morto pelo exército inimigo? Porque o quê? Porque ele era um rei mau. Ele era um rei desobediente. Então pensa só, Acabe acabou de morrer.
Aí, o capítulo 19 começa com a reestruturação do reino de Israel. Veja só, por exemplo, como é a transição de uma cena para outra. No capítulo 18, versículo 34, o texto fala assim, ó: a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. Essa foi a triste morte de Acabe. Inclusive, eu acho que você pode ver que a história dele terminou de uma forma bem, assim, vamos dizer assim, melancólica, né? E como é que Josafá estava? Capítulo 19, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz. Não é por acaso que o capítulo 20 termina no versículo que nós lemos, no versículo 30, dizendo: assim, o reino de Josafá teve o quê? Paz. Essas repetições de padrão no Antigo Testamento não são por acaso. Você, por um lado, vê que Josafá saiu vencedor de uma guerra onde o rei inimigo triunfou sobre o rei de Israel, mas ele estava lá em paz. Por que essas coisas aconteceram, meus irmãos? Porque Josafá tomou algumas atitudes que agradaram o coração de Deus. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 19, que Jeú, ele é traduzido aqui como vidente, mas eu acho que a tradução mais correta seria profeta, né? Porque vidente para nós é uma coisa ruim. Veja só o que ele fala para Josafá: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Quer dizer, existia uma tendência no coração de Josafá de caminhar no mesmo sentido de Acabe, mas isso mudou. E ele acabou, em vez de abraçar a idolatria como Acabe, ele livrou o povo de Judá da idolatria, e a partir daí ele começou a reformular, e essa é uma informação que está no capítulo 19, versículos de 4 até 11, você vai perceber que ele começou a reformular o judiciário, ele colocou juízes que julgavam as causas de maneira justa, ele passou a falar a respeito dos profetas, dos sacerdotes, dizendo no versículo 9 que eles têm que andar em quê? Capítulo 19, versículo 9. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor, de novo a palavrinha, hein? No temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Aí ele começa a falar sobre esses princípios e ele termina a sua ordem no versículo 11, falando assim: também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Aí olha como é que ele termina: sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com quem? Com os bons. Logo, a conclusão que eu chego aqui, meus irmãos, é que quando Josafá ficou sabendo da iminência de uma guerra nova que ia estourar diante do seu reino, qual foi exatamente o medo dele? O medo dele não era simplesmente de perder a guerra, mas o medo dele era oriundo da seguinte convicção: será que esse povo que está sob o meu domínio cumpriu as ordens que foram dadas anteriormente? Será que esse povo está andando nos caminhos do Senhor? Será que esse povo está obedecendo as ordens do Senhor conforme foi a minha ordem? Porque se não estiver, então nós vamos perder essa guerra. Então o medo de Josafá, meus irmãos, não foi um medo circunstancial do exército, mas foi um medo da seguinte forma: será que Deus vai achar alguma coisa errada nesses líderes, nesses juízes, em todas essas pessoas que foram nomeadas por mim? É por isso que Josafá, no versículo 3, meus irmãos, diz o texto, né, que ele teve medo e ele se pôs a fazer o quê? O que ele se pôs a fazer? Buscar o Senhor. E ele fez, além disso, um jejum em todo o Judá. Quer dizer, por que ele envolveu toda a população de Judá nesse processo de medo que ele estava sentindo? Porque era para que o próprio povo pudesse
chegar à conclusão, naquele momento, de se havia mesmo um temor, se havia mesmo busca, se havia mesmo santidade no meio do povo. E diz o versículo 4, meus irmãos, que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Todo mundo foi até o palácio. Todas as pessoas foram até o palácio. Então eu acredito que Deus só respondeu as orações do jeito que ele respondeu, porque Josafá demonstrou uma preocupação que ia além das estratégias de guerra. Josafá demonstrou uma preocupação que ia além do exército que ele ia montar ou da posição que ele ia dispor os soldados. Josafá estava preocupado com o seguinte: quem é que vai fazer a gente ganhar a guerra? Ele acabou de ter uma experiência onde o rei vizinho do reino do norte, Acabe, foi morto pelo exército inimigo de forma melancólica por causa da punição que Deus colocou sobre a vida dele devido à sua maldade. O que Josafá teve medo então? Josafá teve medo de sofrer as mesmas consequências. Josafá teve medo de essa guerra manifestar pecado, idolatria e todas as coisas que a lei de Deus proibia. Foi por isso que ele se pôs a buscar ao Senhor. Foi por isso que ele se reuniu lá e ele promulgou o quê? Jejum. Porque essa era a maneira do Antigo Testamento, meus irmãos, do povo entrar em contrição. Então veja, para que Deus responda as orações da forma magnífica que ele respondeu aqui, saiba que ele só vai fazer isso se nós estivermos nos propondo a fazer o quê? A fazer aquilo que Josafá colocou como ordem para todos os seus líderes nomeados no capítulo 19, versículo 9. Andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. A guerra, meus irmãos, era muito mais do que simplesmente um exercício de poder, era mais do que uma questão meramente territorial, onde o exército que ganhasse iria ficar com as terras do inimigo. A questão aqui não é expansão territorial. A questão aqui é diagnóstico de santidade. Por essa razão, as grandes multidões que estavam indo contra Josafá não eram simplesmente inimigos políticos. E também não eram simplesmente as circunstâncias do dia a dia. Porque esse é um outro erro que eu acredito que é bem comum a gente usar quando a gente pega textos que nem esse. A gente pega essa grande multidão e fala assim: essa grande multidão são os nossos problemas, e nós buscamos o Senhor, e aí o Senhor nos orienta que Ele vai lutar a nossa luta, e Ele vai conduzir o seu povo à vitória. Então se você tem passado por problemas, se você tem passado por tribulações, sejam de quais forem as naturezas, o Senhor vai dar a você a vitória. Meus irmãos, essa interpretação, se nós usarmos aqui todas as ferramentas que nós temos, que são textuais, que a gente está lendo a Bíblia porque ela mesma se interpreta, vão nos chegar à conclusão que não é bem assim que a gente tem que interpretar a história de Josafá. A questão aqui não são os problemas da vida que nos sobrevêm em grande multidão, mas a questão aqui é o seguinte: Deus, através das dificuldades, testa as nossas convicções a respeito dele. O que está em jogo aqui era se Josafá sabia que o que daria vitória a ele e ao seu exército era o temor de Deus. Então nós podemos observar que todas as coisas que nos acontecem têm exatamente esse propósito: alinhar você com a vontade de Deus no sentido de obediência, no sentido de santidade. Todas as vezes que nos acontecem determinadas situações, nossa primeira tendência é fazer igual Asaf no Salmo 79. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor está longe de mim. Parece que o Senhor não lembra mais de mim. Mas a questão aqui, irmãos, é que Josafá entendeu qual era o significado da guerra. Josafá teve medo porque se o povo de Deus fosse derrotado, é porque a idolatria, é porque o pecado e a desobediência à lei é que estavam imperando no meio do povo. Então nós podemos usar esse princípio da seguinte forma: como hoje o povo de Israel somos nós, o povo da fé, porque aqui o que faz você ser do povo de Israel sempre foi a sua obediência à lei, a fé no Deus de Abraão, e não a sua etnia, não é você ter nascido judeu. A questão aqui é a seguinte: olhe para o medo de Josafá como
aquilo que mais deve preocupar o seu coração nos momentos em que você é provado? O medo que a gente tem é de perder a batalha? O medo que a gente tem é de perder alguma coisa? Ou o medo que a gente tem é de que Deus nos tire coisas ou nos faça passar por coisas porque Ele tem achado detalhes da nossa vida que Ele quer corrigir? O medo aqui que a gente tem é de que as coisas mudem tão drasticamente que algumas outras decisões, quem sabe até mais drásticas, vão ter que ser tomadas por nós, no sentido de, vou ter que abandonar mesmo, vou ter que deixar de fazer, vou ter que mudar o meu caminho, vou ter que mudar o meu pensamento. É disso que nós temos medo? Porque eu acho interessante, irmãos, que em alguns sentidos, as dificuldades que nos sobrevêm, sempre vão nos pegar em alguma coisa que a gente acha que a gente não pode perder. Seja uma reputação, seja uma pessoa, seja qualquer tipo de coisa assim. A gente tem alguns momentos em que a gente fala, ai Deus, mexe com tudo, menos com isso aqui. Eu não quero perder isso aqui. Eu não quero que o Senhor tire de mim isso aqui. Aí quando você vê que isso aqui é o que está sendo atacado, aí o medo é maior. Mas qual é exatamente o medo? É de perdermos aquilo que nós não queremos perder? Ou é de que Deus de fato nos lembre de que Ele é mais precioso do que esse algo que nós devemos perder? Então interprete o medo de Josafá não como sendo algo característico de uma falta de fé, mas interprete o medo de Josafá como aquele momento em que ele fala assim, nós precisamos saber o que está errado na nossa vida. Nós precisamos fazer jejum. Nós precisamos nos juntar. Nós precisamos buscar o Senhor. E comece a fazer esse exercício. Eu acho que nem todo sofrimento é causado pela nossa desobediência e pelo nosso pecado. Mas por que eu li um texto no qual essa é a questão? Porque nós não podemos perder de vista, meus irmãos, qual é o plano de Deus para todos os seus filhos. O plano de Deus para nós é a santificação conforme o caráter de Cristo. Então nós cremos que em todas as coisas que Deus faz com que nós passemos, é isso que Ele está fazendo. Ele não perdeu esse alvo de vista. Ele está querendo de fato que nós sejamos aperfeiçoados conforme Jesus. E existe uma coisa muito interessante lá no livro de Hebreus, que depois os irmãos podem procurar. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência através do quê? Do sofrimento. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Então, creia que, muito embora o sofrimento não seja causado em primeiro momento por algum ato deliberado de desobediência nosso, o sofrimento é sim um momento em que a gente revê as nossas posturas, revê a nossa vida e a gente faz igual a Josafá. No que nós temos errado? No que nós temos buscado? E reparem, irmãos, que esse é o sentido da oração de Josafá. A oração mesmo dele está contida nos versículos de 6 a 12. E eu acredito que a questão aqui é que Josafá tem isso muito em mente, no seguinte sentido. Olha o que diz aí. Se vocês quiserem, a gente pode passar, porque ainda há tempo para isso, versículo por versículo da oração. Mas o que eu acredito, irmãos, é que existem alguns pontos básicos da oração de Josafá que a gente precisava debater. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 9. Josafá está orando e ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Da onde ele tirou esses princípios aqui? De que quando eles ficassem sabendo de alguma peste, de algum castigo, eles deveriam ir até o templo e deveriam buscar ao Senhor ali. Da onde ele tirou isso? E aí vocês vão perceber que ele tirou isso exatamente dos capítulos anteriores da história que está descrita aqui mesmo no segundo livro das Crônicas. Capítulo 7. Quem inaugura o templo que agora Josafá está usando para orar? Salomão. E Salomão inaugurou o templo com que motivação? Capítulo 7, versículo 13, versículo 14. O 14 todo mundo sabe, né? Mas olha o 13. Se eu, Deus dizendo, cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí vem o versículo que a gente conhece, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? E sararei a sua terra. O que nós observamos aqui, meus irmãos, é que Josafá entendeu o que Acabe não entendeu. E o que às vezes a gente não entende. A casa de Deus é o lugar que a gente vem quando a gente interpreta corretamente os acontecimentos da nossa história. Veja que a posição do povo de Israel aqui demonstrada na oração de Salomão é algo muito claro. Porque o texto não diz assim: se eu perceber que um dia os gafanhotos estão vindo e estão comendo a minha plantação, ou se a peste vir para o meio dos meus animais. O texto deixa muito claro, meus irmãos, quem é que está trazendo isso para o povo. E quem é que está trazendo os gafanhotos, a falta de chuva e a peste? Quem é que está trazendo isso para o povo? Segundo a oração que a gente encontra aqui no capítulo 7. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? É Deus. E veja como a nossa mente, tida como mais evoluída e moderna, está equivocada num ponto muito básico. Não sei se você percebeu, mas nesses dias, assim, realmente eu não sei se você percebeu, tá? Talvez os mais atentos tenham percebido. Mas você percebeu que nesses últimos dias tem feito muito calor? Todo mundo atento, né? Todo mundo percebeu isso. E você também percebeu que durante este tempo de calor, houveram vários dias e semanas sem chuva? Por que você acha que não choveu? Aí a gente pensa assim, porque é época, né? Porque é assim que funciona. O que a oração de Salomão está demonstrando no capítulo 7? Que quando não chove, quem é que reteve a mão para não chover? É Deus. Então, irmãos, nós não estamos falando aqui de fenômenos naturais aleatórios, mas nós estamos falando da mão de Deus que propositalmente priva o seu povo de algumas bênçãos que Ele dá e que Ele derrama. Quando você perceber isso, o que é que você deve fazer? Se humilhar, e orar, e buscar o Senhor, e se converter de seus maus caminhos. Ele ouve a oração e sara a terra. É isso que o texto diz. Agora, o medo de Josafá, meus irmãos, é justificado porque ele entendeu o que Salomão orou. Ele entendeu. E eu quero lhe perguntar, você também entendeu? Porque às vezes fica um tempo sem chover, não fica? Mas a que a gente atribui essa falta de chuva? Quantas vezes a gente ouve falar algumas coisas tipo assim, nossa, esse tempo tá louco, né? Em vez de fazer frio, fica calor. Em vez de fazer calor, faz frio. Em vez de chover, não chove. E quando não é para chover, chove. O que será que está acontecendo? A resposta, para alguém que está de acordo com o texto bíblico e tem o texto bíblico em mente, é óbvia. O que está acontecendo é que Deus está mandando um recado para a nação. E qual é o recado? Se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Esse é o recado. Então, irmãos, o que acontece, vamos dizer assim, nacionalmente, tem a ver com o povo de Deus, tem a ver comigo, tem a ver com você. E foi isso que Josafá entendeu. Qual era o medo dele? Senhor, será que em alguma coisa a gente não está te desobedecendo? Será que em alguma coisa a gente não está caindo em pecado contra o Senhor? Porque se for isso, então o Senhor tem que agir. E veja o que diz o versículo 12. Olha como é que Josafá termina esse versículo. Será que o Senhor não vai executar o teu julgamento contra eles? Quer dizer, Josafá está interpretando o seguinte: Senhor, o Senhor está do lado de quem? O Senhor está do lado dos amonitas? O Senhor está do lado dos moabitas? Ou o Senhor está do lado nosso? Quem é que vai receber o teu julgamento? Quem é que vai ganhar essa guerra? E aí ele termina no versículo 12 falando assim: nós não temos força. E eu acho isso fundamental, meus irmãos. Fundamental. Por quê? Porque, obviamente, se a gente pensar que Josafá estava imaginando em termos de exército, essa é a interpretação mais comum, né? Você pensa assim, nosso exército não é tão forte contra esses exércitos que vêm. Então a gente não pode ganhar essa guerra.
Mas se você interpretar que o medo de Josafá não era propriamente do exército, mas era propriamente de Deus, o temor de desobedecer a Deus, essa também vai ser a minha oração e a sua. Senhor, a gente não tem força para obedecer. A gente cai o tempo inteiro. A gente cai por pensamento, a gente cai por desejo, a gente cai por intenção. A gente está desesperado aqui. Aí vem o final, né? Porém, o que diz o texto? Os nossos olhos estão postos em ti. Josafá sabia que não era ele, que não era o exército dele que ia ganhar essa guerra. Assim como, meus irmãos, não somos nós que vamos ganhar do pecado. Não somos nós que vamos ganhar da desobediência. É a obra realizada na cruz, em nós, que nos garante essa vitória. Às vezes a gente encara essas batalhas assim, né? Eu consigo. E, assim, irmãos, uma coisa que aconteceu comigo em 2019, em larga escala, virou de 31 de dezembro para dia 1º, hoje já é dia 23. Eu acho que nesses 23 dias, eu já fiz mais ou menos por telefone umas 15, 16 sessões de aconselhamento, por assim dizer. E uma dessas sessões que eu fiz tem a ver com uma circunstância que eu tive que aconselhar um menino, e eu disse para ele assim: você tem que começar a ser radical. Se você quiser vencer o pecado, você tem que começar a ser radical. O que Jesus disse? Se o teu olho direito faz você tropeçar, arranque. Mas vejam, irmãos, nós às vezes não tomamos essas posturas radicais porque a gente se considera capaz de ganhar. A gente se considera capaz de vencer essas guerras. Então, se o seu problema, por exemplo, é que você usa o seu celular para assistir coisa que você não pode, então você pensa: não, mas isso aqui é simples, eu simplesmente não entro no site. Mas aí você vai perceber que não é tão simples assim, porque você vai estar lá, o seu celular vai estar lá também, e você pensa: só um pouquinho, mas dá rapidinho, eu vou conseguir. Não posso. Não, mas ele está aqui. Tipo assim, o celular está ali, parado, na sua frente. Foi isso que eu recomendei para o menino. Eu disse: se o seu problema é esse, então sabe o que você faz com o seu celular? Aí você pensa: nossa, que radical. Não, irmãos, é assim que a gente vence o pecado. É desse jeito. Se o seu problema é esse, então você tem que arrancá-lo. E é por isso que a gente não consegue vencer essa batalha. Porque cadê a força para isso? A gente pensa: não, essas coisas são simples, essas coisas assim são tranquilas. Não é assim que a gente ganha, não é assim a abstinência. Porque se a gente não usar celular no nosso mundo, onde é que nós vamos parar? Mas o seu objetivo qual é? É se comunicar ou é chegar lá no céu? Então, esse é o ponto que Josafá estava identificando aqui. Senhor, essa grande multidão, nós não temos força nenhuma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A oração de Josafá demonstrava, irmãos, que a vitória contra essas coisas é apenas pelo Espírito de Deus que nós conseguimos. E é assim que o texto continua. Você vai ver no versículo 13 que todo o Judá estava em pé diante do Senhor. E aí veio o Espírito do Senhor sobre um homem chamado Jaziel, que era um levita. Eram eles realmente que deveriam falar em nome de Deus. E aí ele fala assim no versículo 15: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. É Deus respondendo, né? E a resposta foi assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Por que essa foi a resposta? Por causa da atitude anterior. Eu não posso ganhar, eu não posso vencer, mas Deus pode. E Ele ganhou, e Ele venceu. Esse é o ponto aqui, irmãos, que está em discussão. E aí a história segue o seu caminho com esse livramento maravilhoso, né? Só se viam corpos mortos na hora que o povo chegou efetivamente no lugar da batalha. Mas existe uma outra coisa aqui, que no texto, e eu acho que com isso eu encerro o que eu tinha preparado para hoje, é que me chama muita atenção aqui. O versículo 20, quando eles estavam chegando no deserto, onde a batalha aconteceria, onde os exércitos se encontrariam, a orientação de Josafá foi assim, ó: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
Qual era a ordem dele? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. E aí, o que vem depois? Crede nos seus profetas e prosperareis. Obviamente, as vozes de Deus que nos incentivam à obediência, meus irmãos, não são as nossas próprias vozes, mas são as vozes das pessoas que Deus levanta para esse fim. Quem são essas pessoas? Os profetas. Aí você pensa, tá, hoje não tem profeta, então quem é que tem? Quem? Os pregadores da palavra, né? Os pastores do rebanho, os presbíteros, docentes e regentes da igreja. Eles são a voz que orienta você no caminho que você deve seguir. O texto diz assim, ó, creiam no Senhor, creiam nos profetas e prosperareis. E é claro que isso aqui não é um chamado à confiança cega, tá? Porque o texto deixa muito claro o seguinte: antes de crer nos profetas, em quem que você tem que crer? No Senhor. E olha a sequência: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, quer dizer, profetas de quem? Os profetas de Deus. Então, você só deve acreditar em quem fala em nome de Deus. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Vocês se lembram daquela batalha que Acabe e Josafá triunfaram, ou melhor, travaram, e que somente Josafá acabou ganhando? Adivinhe só o que aconteceu com Acabe, que fez com que ele também perdesse a batalha. Se você voltar no capítulo 18, versículos de 12 até 27, você vai ver que, na iminência dessa batalha que eles estavam travando, foi chamado um mensageiro para ele falar aquilo que era competência dele para orientar o povo. Mas olha só qual foi a reação de Acabe. Versículo 12 fala assim: o mensageiro que fora chamar a Micaías, que é o nome de um profeta, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Vocês perceberam? Acabe mandou chamar o profeta de Deus, mas ele já mandou outro recado, falando assim: ó, eu quero que você venha e fale uma coisa boa para mim. Em outras palavras, eu quero que você fale que eu vou ganhar essa guerra. Qual foi a resposta de Micaías? Versículo 13. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Legal essa palavra, né? E o que eu acho interessante, irmãos, é que às vezes a gente até gostaria que os profetas de Deus falassem coisas mais positivas, não é? Eu até acho que paira sobre os pastores que pregam fielmente a palavra de Deus uma alcunha, um apelido, uma reputação de que eles só batem duro na gente. Às vezes a gente fala assim: olha, a gente parece que quando a gente vai na igreja a gente vai apanhar, e às vezes eu não quero apanhar. Às vezes eu quero que Deus me fale coisas boas a meu respeito. Mas a grande questão aqui, irmãos, é que esse foi exatamente o comportamento que culminou na morte de Acabe. Foi exatamente isso que fez com que o rei perdesse a batalha, inclusive a vida e o trono e tudo aquilo que era característico do seu chamado. Eu acho que nós precisamos de gente igual Micaías. Quantas vezes você já foi solicitado numa sessão onde você ia ter que dar um conselho, e talvez a pessoa já direcionou para você assim, falou: olha, irmã, eu te chamei aqui, mas é o seguinte, eu não quero que você fale que eu estou errado. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez vocês que são pais, não só pais dos seus filhos, mas pais de outros jovens e adolescentes e pessoas por aí, às vezes essas pessoas chegam para vocês, pessoas mais experientes, né, e falam: olha, queria que você me orientasse na vida. O que eu preciso fazer? Aí você fala: olha, o que a palavra de Deus manda você fazer? Manda obedecer a Deus, manda consertar a sua vida, manda você se santificar. Aí a pessoa ela sai como quem diz assim: tá, mas isso eu já sei, eu queria uma outra coisa. Esse é o ponto, irmãos. O conselho da Bíblia é sempre esse. E o profeta de Deus, e aqui eu queria só dar um norte para vocês. Micaías era cego.
Micaías, essa é uma informação que você não vai encontrar especialmente no capítulo 18, mas foi ele, aliás, desculpa, não foi ele não, foi um profeta chamado Aías que colocou diante de Acabe a sua proposta para o reino do norte, que ele também não seguiu. Mas o que nós podemos perceber é isso. Micaías era uma pessoa que tinha um posicionamento. O versículo 13 falou assim: tão certo quanto vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, é isso que eu vou falar. Então vejam, irmãos, por que vocês acham que Josafá, lá no capítulo 20, ele falou assim: gente, creiam no Senhor, creiam nos profetas de Deus e vocês vão prosperar? Porque ele teve a experiência contrária. Porque ele viu o que acontece quando você não acredita no profeta de Deus. E é exatamente por isso que nós temos que temer o Senhor. Porque é nessas horas de batalha que Deus prova que Ele não está de brincadeira com a gente. Que Deus leva a sua palavra a sério. Deus não vai nos abençoar se nós não cumprirmos a nossa parte da aliança. E aqui eu não estou falando de salvação pelas obras, eu estou falando de santificação, estou falando de pacto, é coisa diferente. Eu não estou falando que só se você fizer coisas boas é que Deus vai ser gracioso. Não, graça não tem nada a ver com isso. Mas uma vez que você está com o seu coração transformado por Cristo, pela palavra, pelo Espírito, você é direcionado na lei. E a lei de Deus coloca esses dois princípios para você. Obedeça e você vai experimentar o bem. Não obedeça e você vai experimentar o mal, você vai experimentar a espada. É isso que Josafá tinha em mente. Gente, não adianta querer fazer diferente, nós temos que fazer o que está aqui. Creiam nos profetas de Deus. Então eu acho que esse ponto é um ponto que é bastante curioso também, porque percebam, quem são as pessoas que nós queremos ao nosso lado para pedir conselho? As que falam o que Deus quer que a gente fale? Ou as que falam talvez o que a gente quer ouvir? Quem são os nossos conselheiros? Josafá não tinha dúvida. Povo de Deus, creiam nos profetas e vocês vão prosperar. E depois que Josafá deu esse aconselhamento, olha o que diz o versículo 21. Qual é a primeira palavra que acontece aí? Ele aconselhou-se com o povo. Imagine essa cena. O povo lá no campo de batalha, eles não estavam preocupados com as posições que eles tinham que adotar. Mas o que eles estavam fazendo ali? Sessão de aconselhamento. Parece uma coisa, tipo, tá errado isso, gente. Aqui nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para vencer. Nós vamos ter que ter uma estratégia. Capitão do exército, vem cá. Qual que é a estratégia? Para onde que nós vamos? É para cá? É para lá? É para cima? É para baixo? Quantos homens aqui? Quantos homens para lá? Não, gente. Os profetas foram lá e eles começaram a conversar com o povo. Você quer outra evidência de que o medo de Josafá não era o medo do exército, mas era o medo de Deus? Olha aí. Ele levou o profeta para o campo de batalha. A atribuição do profeta não era lutar. Mas é que a natureza dessas lutas aqui não era simplesmente uma luta. Mas era algo que demandava postura de obediência com a aliança, né? Aí o versículo 21 fala que além de aconselhar-se com o povo, o que eles mais fizeram? Ordenou o quê? Cantores. Imaginem, irmãos, Josafá transformou o campo de batalha num culto. Talvez seja é claro que essa palavra, nesse contexto, seja um anacronismo histórico, mas se você fosse pegar nos termos de hoje, foi isso que aconteceu. Josafá não se preocupou com a estratégia de luta. Josafá transformou aquele momento numa celebração ao Senhor. E o texto fala no versículo 21, que ele ordenou cantores, e eles foram vestidos de ornamentos sagrados, e olha só o que Josafá fez com os cantores, eles foram marchar na frente do exército. Irmãos, eu não sei se você sabia da importância disso, mas por que você acha que quando Davi preparou aquela tramóia lá com Batseba, ele mandou colocar Urias lá na frente do exército? Porque era o pessoal que estava na frente do exército que tomava as primeiras flechadas. Você já imaginou Josafá falando assim: gente, essa guerra aqui vai ser diferente, o exército está aqui, está todo mundo aqui, mas quem vai lá na frente são os ministros de louvor, são os levitas. O que é engraçado, né? Porque, obviamente, se eles estavam com seus instrumentos, eles não estavam com roupa de guerra, não estavam com escudo, não estavam com espada, eles só estavam lá com seus instrumentos. E os levitas foram. E o texto diz que
eles marcharam à frente do exército, eles louvaram a Deus, dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o versículo 22 fala que eles começaram a cantar, e eles começaram a dar louvores, e o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá. Você percebeu? Aqui eu também quero evitar um erro de interpretação. Não foi o louvor que fez eles ganharem, tá? Não vá sair daqui pensando, não, porque na hora que a gente começa a cantar, daí Deus coloca as armadilhas para o inimigo tropeçar. Não é. Nossa, foi até uma rima, né? Você começa a cantar e aí o inimigo vai tropeçar, involuntariamente rimou. Mas a questão aqui, irmãos, não é essa. A questão aqui é que o louvor foi uma resposta do povo de Deus à confiança que eles tinham, de que eles estavam no caminho certo. E vejam, irmãos, quando a gente se sente, vamos dizer assim, feliz, realizado com Deus, a gente sente vontade de cantar, não sente? Mas quando a gente está devendo, vamos assim dizer, no cartório de Deus, a gente não tem muita vontade de cantar. Às vezes o louvor começa e a gente não canta com aquele ímpeto assim, como quem diz, nossa, como eu estou feliz de estar na casa de Deus, eu vou levantar bem alto as minhas mãos e tal, e etc. Irmãos, não é isso não. Louvor aqui é uma atitude de confiança em Deus, mas aqui não é só isso. Louvor aqui era um atestado de que eles estavam no lugar certo. Então, cantar ao Senhor é muito mais do que simplesmente você se emocionar ou qualquer coisa do tipo. Mas cantar ao Senhor é uma confiança que você tem na aliança de Deus. Se eu estiver do lado certo, Deus me abençoa. Se eu não tiver, Deus vai me destruir. É um sinal de que eu entendi como é que isso funciona. Você viu quanta coisa tem aqui? Rende estudo para mais de metro, né? Agora, se você continuar lendo aqui, você vai ver que o versículo 27, depois que acabou tudo, depois dos 4 dias de saqueamento lá, aquele lugar onde só tinha corpo morto, o versículo 27 fala que todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, e Josafá voltou à frente deles, e eles tornaram ao Senhor com alegria. Por quê? Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Pois é, irmãos, por que eles ganharam essa guerra? Por que eles ganharam essa guerra? Porque eles cumpriram a parte deles da aliança. E para você ver o quanto isso é sério, o reinado de Josafá foi sucedido por um rei chamado Jeorão. Capítulo 21, que é o capítulo seguinte, nos conta essa história. Jeorão, meus irmãos, foi um rei tão mau, mas um rei tão mau, absolutamente mau, que o texto diz no versículo 20, que quando ele morreu, ele não deixou de si saudade. Já imaginou isso? Você morreu e ninguém ficou triste porque você morreu. Contrário de Josafá, né? Então é mais um elemento que você percebe que funciona. E aí você vai pensar assim, tá, o que matou Jeorão? E você vai ver o seguinte, versículo 18 do capítulo 21. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. É difícil saber, talvez os profissionais de saúde me ajudem aqui, mas a doença de Jeorão foi uma espécie de uma úlcera no estômago que fez com que todas as suas vísceras, intestino, tudo isso saísse, ficasse assim para fora. E o texto fala que o povo não quis nem queimar aromas para ele, para aliviar o seu sofrimento. Ele morreu com terríveis agonias e ele morreu sem deixar de se saudade. Ninguém gostava dele, nem o próprio Deus gostava dele. Você vê que coisa. Então a agonia, meus irmãos, está exatamente no meio dos 2 reinados que sucederam e que antecederam Josafá, Acabe e Jeorão. Todos eles com fins extremamente melancólicos, difíceis, e você tem Josafá que reinou em paz. Em todos os lados.
porque Deus deu essa paz para ele. Eu acho que elementos nós temos de sobra para pensar no seguinte: o que diferenciou o reinado de Josafá, de Acabe e de Jeorão? Por que Josafá foi diferente? E a resposta: Josafá teve medo. Para mim essa é a explicação. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. O medo aqui não foi o problema. O medo foi exatamente o que caracterizou a atitude vencedora de Josafá. Medo de quê? Medo de Deus. Medo de desobedecer a Deus. Medo de fazer as coisas erradas diante de Deus. Então eu acho que esse estudo vai ter uma aplicação muito simples. Que tipo de fim você espera para a sua vida? Você acredita que desobedecer os princípios da palavra de Deus vai terminar bem? Você tem aí 2 exemplos, Acabe e Jeorão, que morreram melancolicamente, cheio de extremas dores, angústias e sofrimentos, porque eles eram senhores dos seus próprios narizes e faziam o que eles queriam. Você acha realmente que isso vai acabar bem? Você realmente acha isso? Então, eu acredito que a melhor postura seria o quê? Medo de Deus. Se ponha a buscar o Senhor e convoque as pessoas para fazer isso junto com você. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Sim, eu concordo, como diriam os humildes, em gênero e número igual com o Senhor. Porque a ideia de que o temor é respeito não te ajuda. Porque se eu não preciso temer a presença de Deus, então eu não vou temer. Eu vou me comportar do jeito que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero, e Deus ainda, eu vou olhar para Ele como alguém obrigado a me abençoar o tempo todo, porque eu sou eu, Ele é Ele, e Ele é bom, e Ele gosta de abençoar, e eu não sou, e eu gosto que me abençoem, e é isso aí. Então, no meu ponto de vista, sim, essa é uma das histórias que pode contribuir para que as pessoas não pensem que medo é simplesmente um respeito, uma reverência. Não, é medo mesmo. Porque Deus agia de forma clara. E a prova disso, irmãos, de que você tem que ter medo de Deus, é exatamente o que acontece ao redor de Josafá. O que Deus fez com Asaf, ou melhor, com Acabe? O que ele fez com Jeorão? É só você ver. O texto deixa bem claro, no versículo aqui que nós lemos, de Jeorão 21:18, que a doença incurável que ele teve, foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então eu acho que já é uma maneira de você entender que a coisa é assim. Então tenha medo. Tenha medo. Isso vai ser saudável para a sua vida com Deus. Porque o medo vai fazer você chegar no ponto que Josafá chegou. Nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É isso que o medo vai conduzir você a fazer. Porque enquanto a gente não tem essa postura, nós passamos pelas circunstâncias da vida dizendo, por exemplo, não, isso que está acontecendo comigo só é resultado de uma coisa X qualquer. Não é porque Deus quer me mudar, quer me aperfeiçoar. E aí fica difícil, né? Porque se a gente só consegue enxergar a mão de Deus nas bênçãos dele, então como é que a gente explica o sofrimento? Então, eu concordo. É isso mesmo. Mais alguma colocação, irmãos? Alguma pergunta? Não? Então, usemos o exemplo que nós aprendemos aqui nessa noite, o exemplo de Josafá, como alguém que aponta para aquilo que Cristo fez. Não confie na sua força, não confie no seu próprio julgamento, confie nos profetas de Deus, confie no Senhor, e aí sim, o Senhor luta as suas batalhas,
e dar a vitória para você. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.